Todo en la vida tiene etapas. Y hay dos etapas muy marcadas. Está el ímpetum, de latín, movimiento, el ímpetum, y el momentum. Si colocas isso al revés, casi que funciona. Pero bueno, vamos directo al momento. Un viaje al Pentecostés. Hoy llegamos al clímax. Hoy llegamos a la cumbre de la montaña que estamos escalando desde hace más de un mes. Valdrá la pena. La vista será hermosa, te lo puedo asegurar. Vale la pena subir. Vale la pena escalar. Un viaje a Pentecostés, por fin el Espíritu Santo se derrama. Hemos estado juntos en ese viaje, en las últimas semanas, trazando la increíble historia del plan redentor de Dios para con nosotros. La historia comenzó con la promesa de Abraham, la promesa a Abraham. La promesa de que a través de sus descendientes físicos e espirituales, todas las naciones serían bendecidas. La sentencia fue clara. A ver, Abraham, sale de tu tienda, ve las estrellas y cuéntalas si las puedes contar. Salió él. ¿Las puedes contar? No, Señor. Así será tu descendencia. A ver, Abraham, ve el desierto, agarra la arena, tócala, cuenta los granos de arena en el desierto. ¿Lo puedes hacer? No, Señor. Así será tu descendencia. Hijos de Abraham a nivel físico y a nivel espiritual. Familias y tras familias y tras familias. Me queda claro algo. Cada vez que Abraham, después de la promesa otorgada, cada vez que Abraham salía de su carpa en la noche y se acostaba en el desierto y veía el cielo, ¿sabe qué estaba viendo él? La promesa de Dios. Así seremos un día. Así somos hoy. Promesa. Fuimos testigos en esa historia, fuimos testigos de la poderosa mano de Jehová cuando sacó a su pueblo de Egipto. Te voy a preguntar algo, ¿sabe cuántas naciones lograron salir de la esclavitud egipcia? Una sola. Ninguna otra. Ninguna otra. Demostrando su poder y fidelidad, los prometió sacarlos y los sacó. Después vino la visión profética del valle de los huesos secos. Una nación exterminada, una cultura diezmada. Una visión de esperanza y restauración que señalaba el deseo de Dios de dar nueva vida a su pueblo. Lo hizo. Hoy somos nuevas criaturas todos nosotros. Más que eso, caminamos junto a Jesús, camino a Emaús. Estuvimos ahí. Caminamos con Él, donde los corazones ardían cuando Él abrió las Escrituras y se reveló como el cumplimiento de cada promesa hecha en su palabra. Yo soy la promesa. Pudimos sentir la tensión, el triunfo en la ascensión, cuando Jesús regresa al Padre, recordándoles a sus discípulos que la historia no terminaba ahí, la historia apenas estaba comenzando. Ahí estuvimos con ellos. Semana pasada nos encontramos en esta sala de espera de las promesas de Dios, donde los discípulos aprendieron a orar, aprendieron a esperar y, por cierto, se prepararon para la venida del Espíritu Santo. Y aquí estamos, Pentecostés, 2025, Ciudad de México, Iztapalapa, en gracia y paz. Se cumple la promesa. Cuando el Señor les dijo, y recibiréis poder, y rápidamente ellos asociaron con la unción. Pero había un problema, un gran problema. Todos sabían, eran todos judíos. En el Antiguo Testamento la unción era derramada sobre 3 grupos de personas: reyes, sacerdotes y profetas. Se miraron entre ellos
e pensaram, aqui não há nenhum rei, nenhum sacerdote, nenhum profeta. Como a unção vendrá se somos o que somos? E é quando Cristo disse, tu não eres o que piensas ser, tu não eres o que o mundo diga que eres, tu eres o que eu digo que eres. Eres mi hijo e mi hija. Essa é nossa identidade. Vocês estão aqui, verdade? E então, somos real sacerdócio. Governamos e ministramos. Somos do linaje de Samuel. Nos conectamos com ele. E esse poder que tinham os reis, sacerdotes e profetas, nós lo temos hoje, porque Deus cumpre sua promessa. Em Joel dijo, e derramarei meu poder sobre toda a carne, se cumpriu. E se cumprirá hoje também. Quantos sabem? Quantos dizem amém? Preparem-se. Eu não sei se hablas em línguas ou não. A ver, para começar. Não existe cristianos de primeira e cristianos de segunda e de terceira. O que há são cristianos. Ou não cristianos. Não importa se hablas em línguas ou não, eres salvo, se Cristo é tu Senhor e Salvador. Pero há um plus. Há um plus. Há um bônus. Há um prêmio. E esse é o derramamento do Espírito Santo de Deus. Pero todos aqui são cristianos. Se hablas em línguas ou não hablas em línguas, eres cristiano. Pablo menciona, quando alguém se entrega a Cristo, o Espírito Santo de Deus sella tu coração, está em Efésios. E esse sello diz, propriedade exclusiva de Jesucristo. Esse eres tu, e esse sou eu, e somos nós outros. Por lo tanto, pastores que todavía não hablam línguas, prepárate. Prepárate. Eu te dije, prepárate. Tuviste uma semana para prepararte. Como se prepara, Senhor? Eu lo quero. A promessa é para mim. Eu me converti em 1993, em abril de 94, recebi o batismo do Espírito Santo em minha igreja. Aí em Brasil. E foi algo impressionante, porque eu lo queria, eu lo anhelava, eu não entendia nada. Dizia, Senhor, eu não sei o que é, mas eu quero o que eles têm. E me acordo que a semana anterior, eu despertava em minha cama, chorando. De la nada, chorando. Senhor, eu lo quero. E chorava. Falei com a pessoa que me evangelizou. Falei, Alberto, não sei se estou bem ou estou mal, mas llevo toda uma semana chorando. Me dijo, ¿estás em depressão? Não, não é depressão. Pero es que, não sei, eu quero o que tu tienes. E soltou a reír. Falei, prepárate, hijo. Estás listo. Vai suceder quando menos esperas. E sim. Pensava que era um domingo, pensava que era 25, eu queria a 25 mil pessoas como testigo de mim, nada. Martes, culto de estudo bíblico na igreja, não havia 25 mil, havia quando muito umas 8 mil, 9 mil pessoas, nada mais aí, mas não estava lleno, e eu sentado na butaca 23.475 do outro lado allá, ao lado da torre de transmissão de los canais da igreja, aí me sentava eu. Pastor Napoleão Falcão, se me está vendo, pastor, muito obrigado. Pastor Napoleão Falcão empieza a predicar, deixa de predicar, volve a predicar, interrompe a predicação e diz, não puedo. O coro empezando a cantar, não caem-se todos já, não puedo. Nada entendi por que não podia. Me dijo, Deus quer fazer algo hoje e essa hora. Era um culto de estudo bíblico, nem sequer um culto de oração, pero Deus é soberano, Ele manda, Ele sabe quando, sabe por quê e sabe com quem. E de la nada diz, ok, a ver, Deus me hace sentir algo. Hoje se derramará su Espírito Santo sobre esse lugar. Então, os que não são bautizados, passem aqui rápido. Nem terminou. É mais, eu te posso assegurar, nadie se acorda de lo que ele predicou naquele dia. Nunca concluiu sua predicação. Passaram miles, menos eu.
Essa é minha história. Eu me quedei sentado allá na 23.000, já sabem. Não me movia. Já conhecem a história, não? Se me quedou, não sei como me viu, no meio de tanta gente, pero, Ângelo, ¿qué haces aí? Bájate. Como Ângelo não bajava, mandou a cavalaria por mim. Me dijo, diáconos, servidores, mulheres, vayan por ele. E me señalou, vayan por ele. Senti feíssimo, vayan por ele. E então eu não me levantava, e me acordo perfeitamente que um diácono, passando por esse lado aí abaixo, me mirou e me fez assim. Vieram por mim, pero antes que vieram por mim, melhor me levantei e barrei. Não? Barrando a escalera, nem sequer tomei o elevador, barrando a escalera, pum, e empecé a falar em línguas. Barrando a escalera, nem sequer cheguei allá. Foi fantástico. Me assustei eu mesmo. Pensei, o que estou fazendo? Quando me agarraram, já estava falando, e um deles disse, já está. Já está. Me passaram adelante. Quando eu estava, mira como Deus é maravilhoso. Quando eu me acerquei ao altar, Satanás me disse aqui, eres um mentiroso. Não lo tienes. Hablas assim porque está escuchando que outros hablam, pero não lo tienes. Não seas ridículo. Cállate. Não seas ridículo. Me callé. Pero Deus é amoroso. Deus é bueno. Acto contínuo, uma hermanita, que hasta la fecha não sei quem é, se acercou desse lado e me dijo, Ângelo, Satanás é um mentiroso, não lhe creas. Si lo tienes, dijo. Abre tu boca e que fluya. E então abri minha boca e nunca la cerrei mais. Porque hoje vai passar o mesmo. Aqueles que recebam o dom de línguas hoje vão escutar de entrada a Satanás dizendo, cállate, não lo tienes, não seja ridículo, não lhe creia. Não lhe creia. Manda-lo a volar e desfruta do fogo que vai arder dentro de ti nesta tarde. Estão aqui, verdade? Vai passar. Vai a passar. Bueno, regressemos aqui, por favor. Pentecostés, a culminação da promessa, da profecia, o cumprimento das palavras de Jesus de que o Espírito Santo seria derramado sobre toda a carne e investiria a seus seguidores de poder, nova identidade. Pois a espera ha terminado, é hoje. Em Israel, hoje, se comemora Shavuot, cosechas. Ahorita já estão nos campos, adorando a Jeová por la cosecha. Pentecostés, há 2000 anos, Pedro predica e a primeira cosecha da igreja, 3.000 almas. Cosecha. Existe. Também é outra coisa que não sei se sabes ou não, foi em um dia como este que Moisés recebeu a Torá, as tablas. Foi em um dia como este, início de cosecha, prosperidade em todas as áreas, mandamento de Deus, promessa de Deus. Foi em um dia como esse. Então estão nos campos allá, na cosecha, e comemorando o Shavuot, e comemorando que a Torá foi entregue a um ser humano, a lei de Deus, de mano a mano. Não é só no Pentecostés, há muita coisa por detrás disso. Ordem. Donde há ordem, ele se move. Donde há desordem humana, ele nem se acerca. Pero bueno, a Torá indica ordem, a lei indica ordem. Seguimos aqui, promessa cumprida. Deus se move, o Espírito Santo, Deus mesmo se derrama não só para ser uma declaração, sino para encender um movimento. É o fogo que se prendeu e jamais poderá ser apagado. A igreja nasce no fogo a partir daquele momento e já nada volveu a ser igual. Nada. Hoje, Igreja Graça e Paz, pessoas que nos veem, hoje celebramos Pentecostés e recordamos a realidade contínua do poder do Espírito Santo em nossas vidas.
El mismo Espíritu Santo que foi derramado en aquel día está disponible para nosotros hoy, porque Él es Dios. Esa es otra cosa. Porque hay personas que piensan que el Espíritu Santo empezó en Pentecostés. El Espíritu Santo es Dios. Estaba en la creación y antes de la creación, porque Dios es alfa y omega, principio y fin, y a la vez es eterno. Él siempre ha estado. Que quede claro. Porque hay personas que enseñan eso, no sé de dónde sacar esa herejía, de que hace 2000 años surgió el Espíritu Santo de Dios. Mentira del diablo. Él es Dios, Él siempre ha estado, Él siempre estará. Es curioso. Nunca vas a encontrar la palabra Trinidad en la Biblia, no existe. Pero el concepto sí está. Elohim. Elohim. Elohim es Dios de dioses. Y a la vez son tres. En uno. Los Padre, los Hijos y Espíritu Santo. Siempre ha estado. El Espíritu se movía. ¿Se acuerdan en Génesis? Sobre la faz. Él siempre ha existido. Él es Dios. Celebramos el derramamiento hoy. Celebramos el día en que el cielo tocó la tierra y tembló ese planeta. Y lo sigue haciendo. Y lo sigue haciendo. Sigue sendo derramado, equipándonos y dándonos poder para llevar el Evangelio hasta los confines de la tierra. Así que recordemos de que Pentecostés no es solo un evento pasado, es un regalo presente para un impacto futuro, a través de ti y de mí. Hechos 2, vamos a la historia. A la ley y al testimonio, como dicen. Hechos 2. Versículo 1 al 13. Sígueme aí com tus ojitos, por favor. La historia es esta. Cuando llegó el día de Pentecostés, estaban todos unánimes y ¿qué? Significa en un mismo lugar, en un mismo sentir, exactamente como estamos hoy. Y de repente vino del cielo un estruendo como de un viento recio que soplaba, el cual llenó toda la casa donde estaban ¿qué? Aqui há coisas curiosas, não? Eu já tenho comentado um montão de vezes. En las sinagogas quien se senta es el rabino. Los talmidines que estudian el Talmud, la ley, las enseñanzas, el Midrash, o sea, los alumnos se quedan de pie, mientras el que sabe se senta. Mira el cambio. Estavam sentados, dizendo, já sabemos quem é, lo conhecemos, e por isso se sentavam. Era a lei, a casa, o qual llenou toda a casa. Te tenho uma boa e uma mala. Vá la mala. Escorro eu dessa vez. Vá la mala. Sempre que ves gravuras, dibujos, películas, caricaturas sobre esse evento, é curioso. De hecho, já escrevi um montão de cartas à nossa editorial da Assembleia de Deus e não lo cambiam. Eu creio que vem mi carta e la tiran. Escribo um correio e lo borran. Não sei. Porque é absurdo. Expositor bíblico. Então, há uma calle em Jerusalém. Dime tú se me equivoco, ¿eh? E não só na Assembleia de Deus, também bautistas, metodistas, todo. Está em uma calle bonita a calle, preciosa a calle. E então por aí estão caminhando um medo, um parto, um babilônico, um grego. E depois há uma casa exatamente aqui, mira, assim. É uma ventanita de allá. Se supõe que aí é o aposento alto. E então de aí saem algumas coisas assim, como notas musicais, não? Então os que estão aqui dizem, por que falam nesses meu idioma? Se são judios, se são varones judios. E essa imagem quedou plasmada desde há 2000 anos. Te tenho uma boa e uma mala, vá la mala. Não é casa aqui. Não foi na casa de Marcos, nem sequer no aposento alto. Não foi. O derramado do Espírito Santo foi no templo de Jerusalém. Eram judios, e neste dia, todo varão judio tinha a obrigação de estar em um solo lugar, no templo de Jerusalém, não em sua casa. Pero,
como não havia coma, ni ponto, ni nada, agarraram parejo. Estavam juntos sentados. E então agarraram parejo. Não. Oravam aí, pero lo receberam allá. Quer outra explicação mais lógica? Aí te va. Aposento alto. Te digo uma coisa. Ni siquiera com jabón mete a 120 pessoas em um lugar onde cabem 12. Ni siquiera com muito aceite e muita unção empurrando pela porta, métete, métete. O aposento alto era a azoteia das casas. A azoteia. Aí cabia a família que cenava na noite. Isso era o aposento alto. 120 foram bautizados, pero haviam miles. Então, por favor, mira. Em Houston, ¿tú conoces a Houston, Luis? Del otro lado del aeropuerto está el seminario jesuita de Texas. Okay. Muy grande, muy bonito. Todo. Entras nesse seminário, literalmente entras a las instalaciones, y lo primero que ves en la entrada, bonito, un mural enorme, enorme. Tengo la foto, es un mural enorme. E ves aí, o templo de Jerusalém, montão de gente e 120 flamitas de fogo caindo. É a representação mais fidedigna que he encontrado del Pentecostés. E lo hicieron os católicos. Hasta ellos sabem a verdade. Templo de Jerusalém, 120 recebendo o bautismo, pero miles allá dentro. Então, Betel, o que está aqui, Betel, casa de Deus, Betel, não é casa de Marcos, não é casa de Ângelo, é Betel, casa de Deus. Estavam sentados orando allá, pero sabiam que nesse dia tinham que estar allá, e allá receberam o bautismo do Espírito Santo. Ni siquiera com jabón, repito, metes a 120 pessoas, onde cabem 12, e apretadas, hein? Esse aposento alto, não é do Estádio Azteca, não cabem. Não cabem. Regressemos aqui, por favor. El qual llenou toda a casa. Qual casa? Casa de Deus, templo. Onde estavam sentados, e lhes apareceram línguas repartidas como de fogo, assentándose sobre cada um de ellos, e foram todos llenos do Espírito Santo, e começaram a quê? A hablar em? Ok, el bautismo em línguas é o início do poder, não é o final. É a evidência inicial do bautismo no Espírito Santo. Há pessoas que falam em línguas e já não falam, desistiram. Têm bautismo e já não falam em línguas, porque não querem falar em línguas. He encontrado muitas pessoas assim, têm o fogo, têm bautismo, mas se callam. Increíble. Mas se tem bautismo, se recebes o bautismo do Espírito Santo, o primeiro que vas a fazer é falar em línguas. Há dois tipos de línguas: glossolalia e renoglossolalia. Ambas se deram nesse dia e ambas se dão hoje em dia. Glossolalia é um término grego, glossolalia, idêntico a falar em línguas. É quando falamos línguas angelicales. Renoglossolalia, daí vem renoma, o mapeo do ser humano. Renoglossolalia é falar em línguas humanas, sin haberlas estudiado. Te dou um exemplo muito claro. A maestra Celina habla hebreu. Não sabe hebreu, nunca estudou hebreu, não entende o que habla, entendo eu, mas ela habla hebreu. Quando Deus la toca, empieza a falar em hebreu. É renoglossolalia. E também habla línguas angelicales. Pero bueno, sigamos. Aí vamos. E foram todos llenos do Espírito Santo e começaram a falar em outras línguas, segundo o Espírito les dava que hablassem. Morava então em Jerusalém judíos, varones piadosos de todas as nações bajo el cielo. E hecho esse estruendo, se juntó a multitud e estavam confusos porque cada um les oía hablar em sua própria língua. Estavam atônitos e maravilhados, dizendo: mirad, não são galileus todos esses que hablam?
¿Cómo pues les oímos nosotros hablar cada uno en nuestra lengua en la que hemos nacido? Y da la lista. Partos, medos, elamitas y los que habitamos en Mesopotamia, en Judea, en Capadocia, en el Ponto y en Asia, en Frigia, Panfilia, en Egipto, en las regiones de África más allá de Cirene, y romanos aquí residentes, tanto judíos como prosélitos. Y sigue. Cretenses, árabes, les oímos hablar en nuestras lenguas las maravillas de Dios. ¿Te imaginas eso? Un babilónico en Jerusalén en ese día se acerca un judío y en su idioma, en acádico, le empieza a hablar que Jehová es Dios, que Jehová es maravilloso, en su propia lengua. Fue increíble. Y estaban todos atónitos y perplejos, diciéndose unos a otros: ¿qué quiere decir esto? Pero claro, siempre hay un grupito. Siempre hay aquellos que por no entender difaman. Sempre estão aqueles que são pessimistas, nunca optimistas. Sempre estão aqueles que atacam o que não entendem. Aqui está. Mas outros, burlando, diziam, estão llenos de mosto. Sabe o que é isso, não? Estão todos borrachos e teporochos já. Estão borrachos. Sempre vai haver. Estou seguro que conhece alguém assim. Seguro. Uma vez que fui a Brasil, meu irmão me perguntou: Ângelo, a ver se entendo, quando tu vivias aqui, tendríamos que arrastrar-te à sinagoga, te arrastrávamos. E agora, contigo, todos os dias é igreja, 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 igreja. O que te hicieron? Quedei callado e me dijo: já sei, te lavaram o cerebro, verdade? Le dije: não me lavaram, alguém me lavou. E não só meu cerebro, me lavou completo. E então, se queres saber por que minha vida é igreja, 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 Eugênio, te invito, vamos à igreja. Me dijo: não, graças. Assim são, assim são. Não entendem e não querem entender e atacam aqueles que entendemos. Pero bueno, o texto diz: de repente um sonido como el soplo de um viento violento vino del cielo e llenou toda a casa onde estavam sentados. Versículo 2. O derramamento do Espírito Santo não foi um acidente ou uma surpresa inesperada. Eles sabiam. Foi o cumprimento da promessa hecha por Jesus. E recebereis poder. Acordem-se. Quede-se em Jerusalém. Por quê? Porque o templo de Jerusalém está em Jerusalém. Quedem-se aqui. Cumplam com a lei. Vão ao templo e allá nos vemos. E foi o que sucedeu. Promessa hecha, promessa cumprida. Receberão poder. A promessa foi essa: receberão poder quando o Espírito Santo venga sobre ustedes, e sereis mis testigos em Jerusalém, em toda a Judeia, em Samaria e hasta os confines da terra, através de mi poder. Quando foi derramado o Espírito Santo em Pentecostés, foi uma poderosa confirmação das palavras de Jesus, verdadeiras e confiáveis palavras. Estiveram orando, claro. Se bem que estiveram orando no aposento alto, sabemos outra vez que a promessa se deu no templo de Jerusalém. Aí tinham que estar. Por a lei, nadie podia quedar em casa nesse dia. Era todo o dia onde? Templo de Jerusalém. Cabiam aproximadamente 1 milhão de pessoas no templo. 1 milhão de pessoas. Era algo pequeno, o primeiro e o segundo templo, pero quando Herodes el Grande lo reconstruyó, como era Herodes el Grande, todo lo que hacía ese hombre tenía que ser ¿qué? A tal grado que estava a maqueta de su nuevo templo. Os arquitetos disseram: Senhor, há um problema. É muito templo para pouca montanha. Não cabe. Então, queremos proponer, Senhor, assim, com todo cuidado. Estava louco o homem, não? Por favor, Senhor, temos que achicar, reduzir o templo.
Herodes dijo, no, es mi templo, aumente la montaña. Lo hicieron. Construyeron 120,000 arcos. Jerusalén hoy está sentado sobre 120,000 arcos. Los romanos inventaron el arco en la construcción. Entonces, pudieron construir, pero esa es otra historia. Pero por eso el templo albergaba 1 millón de personas en esas fiestas. Una ciudad ahí adentro. Se derrama el Espíritu, se cumple la promesa. Estuvieron orando, estuvieron esperando. Vino Shavuot esse dia, promessa. A Torá foi entregue 4,000 anos antes disso. Señalamento que estou com vocês, essa é minha guiança, obedeçam-me. E 120 receberam o bautismo naquele dia, de los miles que estavam aí. 120. Nunca entrariam 120 em um aposento alto. Se entravam 12, era demasiado. Jeová uma vez havia sacado a Israel através do deserto, ¿no? Guiándolos, protegendo-los, através da nube de sua presença e do fogo de seu poder. Assim foi o Éxodo. O fogo de Pentecostés foi mais que uma simples señal. Muito mais. Foi uma declaração de que a presença de Deus já não estava limitada a templos ou a lugares específicos. Essa foi a señal. O Espírito Santo agora moraria em seu pueblo, porque tu e eu somos a la vez templo do Espírito Santo de Deus. E Ele camina com nós. Pero por uma razão, id e predicar a palavra, id e orar por enfermos, id e levantar os muertos. Senão, para quê? Para que das uma arma a um soldado que não quer pelear? Não tem caso. Perde tempo. Igreja e pessoas que nos vêm de Pentecostés sirve como um poderoso recordatório de que esse recordatório servimos a um Deus que cumpre suas promessas. Se Ele te prometeu algo, prepárate porque te vai cumprir. Sempre ha sido assim. Quando Deus disse que se moverá, lo hace. E seu tempo sempre será perfeito. O tu e o meu, não. E te digo de frente, quizás esteja na temporada de espera. Quizás hoje te encontres esperando, perguntando-te quando Deus actuará em tu vida. Ou se é que alguma vez vai actuar em tu vida. Bueno, Pentecostés nos recuerda que o Espírito de Deus se moverá com poder quando seja o momento adequado. Ele sabe os tempos. Nosso papel, nosso rol em todo isso é permanecer fieles, confiar e estar preparados para quando chegue o momento. A pergunta é: estás esperando com fé, como fizeram eles há 2,000 anos? Ou estás dudando que Deus lo hará? A dúvida mata a fé. Hoje celebramos de que Ele é fiel e seu Espírito todavia se move hoje em dia. Por isso, por favor, deixa que essa verdade te haga livre. Essa é tu verdade. E é hoje, não é amanhã. Todos eles foram llenos do Espírito Santo e começaram a falar em outras línguas, segundo o Espírito les permitia falar. Versículo 4. Quando o Espírito Santo foi derramado sobre os discípulos, não foi só um espetáculo impressionante. Não, foi um evento de lançamento de missões. A partir de aí, sabiam que iam a poder cumprir com a missão. Os mesmos homens e mulheres que haviam estado 40 dias encerrados tras portas e candados, com medo, esses mesmos que receberam poder, agora saliam a predicar a palavra, com valor, com denuedo, com fúria santa, diria eu. Algo sucedeu, sim, algo sucedeu. O cielo tocou a terra, em um lugar muito específico de Jerusalém, mas não foi solo para Jerusalém. Veremos no próximo domingo qual foi a primeira reação. Pedro se levanta, faz uma señal,
saca 3,000 personas de donde estaban, los sacó fuera del templo a un lugar que hoy ya no existe, el Monte Acra, un anfiteatro olímpico para 3,000 personas, y Pedro, el pescador, que según la ley judía no tenía derecho a instrucción, por eso era analfabeta, el pescador, iracundo, de doble ánimo, mentiroso y manipulador, el pescador que lo había negado, el pescador predica el primer sermón de la iglesia y 3,000 se convierten y son bautizados. Fuego, fuego. Quando Deus te empodera, ou caminas ou caminas. Deja para aqueles que não querem, deja para aqueles que não se vinculam, deja para aqueles que não querem nada com Cristo, Ele arrastrar-se por la terra. Não, tu corres, tu caminas, tu vuelas, porque Cristo é tu Senhor, e há fogo em tu coração. El fuego. Isso nos hace avançar. Su poder nos hace caminar. Lucas nos dice que havia judíos temerosos de Deus, de todas as nações debaixo del cielo, aí em Jerusalém. Estavam todos aí. Quando os discípulos começaram a falar, a multitud se assustou. Cada um oyó hablar em sua própria língua, diz o versículo 6. Alguns se assombraram e disseram, não pode ser. Onde esse judío aprendeu arcaico? Onde esse judío aprendeu o arameu? Onde esse judío aprendeu o babilônico? Onde aprendeu o copta, que se falava em Egipto? Como é que cada um de nós nos escuta falar em nossa língua? Assim. Versículo 7 e versículo 8. Isso é tremendamente significativo porque, mira, Deus pudo haber escogido um solo idioma e uma sola cultura para su poder, pero demonstrou que su mensaje não era solo para eles, não era solo para judíos, é para todo el mundo. El mensaje foi esse. El milagro de Pentecostés, iglesia, não se tratou solo del fenômeno de hablar em línguas desconhecidas, sino del mensaje de Jesús llegando a todo el mundo. Es para todos, no solo para unos cuantos. Las naciones enumeradas ahí, versículo 9 al 11, partos, medos, elamitas, etc., representam a vasta diversidade del mundo conocido em su tempo. Todas as nações que conhecia hace 2,000 anos, aí estão mencionadas, todas ellas. E é mais, algo que quizá nunca havias pensado. O Pentecostés foi a inversão directa de Babel. Foi o antídoto para a Torre de Babel. Está em Gênesis 11. Em Babel, o orgulho e a soberbia humana causou divisão e dispersou as pessoas a través de quê? De lenguaje. Subiram. E quando bajaram, nadie se entendia já. Pero escucharam que outro falava como tu e te acerca. Tu me entendes? Tu me entendes? Se te entendo, vem comigo. Bajaram, se dispersaram. Vocês dão conta disso? Pentecostés foi ao revés. Todos falavam outras línguas e Cristo los uniu em um solo idioma, o idioma do amor e da salvação em Ele. Vengan. Exemplo muito claro. Brasil, Colômbia, Cuba. Hemos tenido aqui a coreanos, a norte-americanos, de todos os pueblos. La cruz foi uma. La sangre foi uma. La salvação também é uma, porque há um solo Deus que nos une bajo seu amor e seu poder. Pentecostés foi isso. O que Babel dividiu, Pentecostés uniu outra vez, através de seu poder. E a igreja nasceu. E a igreja nasceu para ir por aqueles que todavia não estão aqui.
Los oímos declarar las maravillas de Dios en nuestra propia lengua. Versículo 11. Pentecostés, iglesia, no es solo el nacimiento de la iglesia, es el nacimiento de una iglesia global, una iglesia mundial, una iglesia universal. Personas de todos los rincones del mundo conocido escucharon en su propio idioma las maravillas de Dios. En su propio idioma. Para que no quedara ninguna duda. Esta reunión milagrosa, digamos así, no se trataba solo de comunicación, sino de comunidad, de amor. Los discípulos habían comenzado en un pequeño aposento alto, donde, repito, si caben 12 personas es muchísimo. Orando, esperando, y ahora tenían que cumplir. Fueron al templo, era Shavuot, tenían que estar allá, y se dio el milagro del amor, el milagro de la espera. La realidad de la confirmación de la profecía. Joel lo profetizó. Joel capítulo 2, versículo 28. Y después de eso, escuchen, derramaré mi espíritu sobre toda, ¿qué? Pentecostés. Y profetizarán vuestros hijos y vuestras hijas. Vuestros ancianos soñarán sueños. Y vuestros jóvenes, ¿qué? Ponga mucha atención aquí, eso es ilógico. Como judío, leo isso e digo, es ilógico. Te explico por qué. Gracias a Dios que nuestra lógica no es la lógica de Dios. Él lo que toca, trastoca y transforma. En el mundo judío, los ancianos, escuche isso. Vos ancianos sonharán sueños. No, el anciano ya no sueña. ¿Para qué? Es anciano, ya no sueña. El anciano ve. Y aquí, el poder de Dios cambia todo. No, sí. Los ancianos todavía pueden soñar. Y a los jóvenes les daré visión. Jóvenes cristianos llenos del poder de Dios, pero jóvenes con una visión que otros allá afuera nunca van a tener. Es el cambio que se da en el poder de Dios. Él toca, Él cambia y Él trastoca. E depois disso, derramarei meu espírito sobre toda a carne, e profetizarão vossos hijos e vossas hijas, vossos ancianos sonharão sonhos. Mira a inversão. E vossos jovens verão que isso se dá bajo o poder do Espírito Santo de Deus. Apocalipse 7, versículo 9, versículo 10. Depois de isto, mirei, e aqui, uma grande multitud, la qual nadie podia contar, de todas naciones y tribus y pueblos y lenguas que estaban delante del trono en la presencia del Cordero, vestidos de ropas blancas y con palmas en las manos, y clamaban a gran voz diciendo: la salvación pertenece a nuestro Dios que está sentado en el trono y al Cordero. ¿Cuántos dicen amén? El Cordero está aquí en esta tarde con nosotros. Estamos terminando, prepárate. El Pentecostés nos llama, nos convoca, nos exhorta a abrazar la diversidad del pueblo de Dios y a reconocer que el Evangelio no es solo para unos cuantos, es para todos, es para todos. El mismo Espíritu Santo que trajo unidad en el Pentecostés todavía está obrando para traer a personas de todas las tribus, lenguas, razas y naciones a la familia de Dios. La pregunta es, hay siempre una pregunta. ¿Estamos dispuestos a salir de nuestra zona de comodidad para compartir el Evangelio más allá de nuestros propios círculos de amistad? ¿Estamos listos para celebrar la hermosa diversidad del cuerpo de Cristo, sabiendo que Dios llama a personas de todos los orígenes, razas, colores e idiomas a su familia? Lo hace. Pentecostés es un poderoso recordatorio de que la iglesia no está limitada por fronteras, idiomas y culturas.
Pentecostés es poder en la iglesia para las naciones. Foi assim hace 2000 anos. E é assim hoje.